quando que ele tem que trazer mais um engenheiro ou um auxiliar de Sim, engenharia e também quando que ele tem que começar a trazer mão de obra própria, mestre de obras e equipe. sim. Ei, e não se esquece, hein? Se inscreva no canal, ative as notificações e dá o like no vídeo. Tamo junto. Me veio um profissional na mente agora que eu lembrei que ele é extremamente importante na obra, que é o famoso vassourinha. Uhum. Esse profissional, você contrai ele para a incorporadora, para ele por ele ter essa cobrança mesmo por limpeza da Sim, obra e tudo mais, ou não? Ou esse profissional tá na sim, lista de funcionários da empreiteira? sim. Aí, pensando nesse tripé que nós temos dentro do escritório, que é a gestão mais comercial, administrativo e financeiro e a engenharia, aí nós temos que entender se embaixo da engenharia nós vamos ter mais alguém, se vamos ter equipe de obra própria. E aí a equipe de obra própria provavelmente vai ser um mestre de obras e aí um almoxarife, né? A gente ouve o Grado falar de vassourinha, né? Algumas pessoas têm esse nome para esse profissional, mas é uma estrutura interessante, o mestre mais um almoxarife, porque é a dupla que vai vestir a camisa da empresa e vai cuidar da limpeza, da gestão, da qualidade, do custo, sem que o engenheiro esteja lá do início ao fim do dia. Quando você terceiriza a execução, essa limpeza está por conta de quem está terceirizado. Então, ele obrigatoriamente tem que ter um servente pedreiro lá para fazer limpeza. Só que o que acontece quando o servente pedreiro é homem? Ele vai começar a carregar material para cima e para baixo, agora puxa tijolo, agora faz tal coisa, e ele não foca na limpeza. Então, o que a gente fazia até então? A gente pedia para que as empreiteiras tivessem uma mulher como fazendo a limpeza. Que daí os homens, opa, não vou pedir para que a mulher fique fazendo, puxando, carregando peso e tudo, então respeitavam ela na limpeza do imóvel. Né? Sem machismo nenhum, mas é simplesmente porque dessa forma funcionava no dia a dia da obra. Afinal, a gente tem que dançar Tem conforme a um outro chuva, né? olhar também, Tem um né? É um outro olhar olhar. mais cuidadoso, Sim, né? sim, Zela existe isso. mais pelo que está sendo feito. O Existe homem é isso. mais Mas relaxadão e tal. é a maior parte. E aí, cara, desse jeito, se você está terceirizando, essa empresa ela tem que manter a obra limpa, né? Dependendo do teu padrão, cada vez quanto mais alto padrão, mais limpa, mais mantém em ordem Sim. ela vai ser. Agora, se você está trazendo para dentro da sua alçada a parte de mestre de obras mais o almoxarife, aí a limpeza, a condução das equipes terceirizadas, daí eles partem disso aí, o recebimento dos materiais pelo almoxarife, a limpeza por ele também, o mestre de obras para articular entre todas as equipes, e aí o engenheiro ele tem mais autonomia de tempo para que ele possa coordenar essa obra e outras simultâneas, Sim. Esse é né? um ponto que eu queria já entrar contigo também. Quando que é o estágio para quem já está alavancando, para quem já está com uma equipe própria, por exemplo, um financeiro e um engenheiro. E o incorporador, obviamente. Tá com essa equipe, está começando a escalar, talvez 2, 3 empreendimentos. Quando que ele tem que contratar mais um engenheiro? Uhum. Quando que ele. Vamos falar primeiro da engenharia, depois a gente Sim, vai para o administrativo. claro, claro. Mas da engenharia, quando que ele tem que trazer mais um engenheiro ou um auxiliar de Sim, engenharia? E também quando que ele tem que começar a trazer mão de obra própria, mestre de obras e equipe? sim. Boa, ótima pergunta. Esse engenheiro que foi contratado nesse tripé inicial, ele consegue aí tocar 2 casas de alto padrão simultâneas, ou até 4 casas de médio padrão, ou até mais unidades de uma vez só, porque quanto mais um padrão mais popular, mais industrializado por exemplo, as esquadrias não são medidas em loco, elas são Sim. prontas e assim por diante, as portas, né, nada é medido em obra. Então, com isso, diminui as tomadas de decisões desse profissional. E tem mais mão de obra em abundância também, não tem muitas especificidades, né? Empreendimento de menor complexidade, maior replicação, o engenheiro É, consegue tocar mais obras. consegue tomar. Empreendimento maior em metragem Sim, quadrada e complexidade, isso. ele já consegue tocar uma, duas, É. talvez três. Por exemplo, nós temos dentro de uma obra nossa de 2.000 metros quadrados, que é uma casa, a gente tem um engenheiro full-time lá, residente na obra, um mestre de obras também e 3 ajudantes. 3 para fazer limpeza, para fazer a logística dos materiais. Então a gente conseguiu fazer dessa forma que nesse formato a gente otimiza o custo e mantém a obra organizada, limpa e assim por diante. Uhum. Então, supondo que esse incorporador está fazendo 2 casas de alto padrão, esse engenheiro ele consegue tocar as 2 simultâneas de uma forma com qualidade. Mas é sempre uma linha tênue, você tem que ir identificando. Poxa,
se uma terceira casa, imagine que ele está com 2 pratinhos girando nas mãos aqui. É tranquilo, né? Agora pega um terceiro, vai colocar onde? No nariz, no pé, e aí vai cair os 3. Então, às vezes, o engenheiro ele tem condições de conseguir gerenciar 2 obras simultâneas, coordenar 2 obras simultâneas. Mas se colocar uma terceira, ele não vai performar bem em nenhuma das 3. E aí é melhor trazer um auxiliar de engenharia, por exemplo, para tirar... Porque dentro dos 100% do tempo desse engenheiro, provavelmente 80% do tempo são tomadas de decisões pequenas, operacionais que ele está fazendo. E 20% são as mais importantes mesmo. Então esse engenheiro ele vai identificar o 80-20 do negócio dele, do dia a dia dele. E delegar parte do operacional que ele está fazendo todos os dias. Tem que fazer a conferência do aço, tem que fazer tal coisa, tem que definir coisas pequenas. Ele passa isso para um auxiliar de engenharia e já consegue otimizar o tempo dele, né? Até porque até anotei aqui, tem a questão de logística, né? A questão de localização. Às vezes uma obra é no norte da cidade, a outra é no sul, por exemplo. Aí, para você não ter 2 engenheiros, ainda tem é melhor colocar um auxiliar em cada uma e dividir esse único engenheiro, meio período em uma obra, meio período em outra. Seria essa a linha? É também uma alternativa. E assim, tudo é uma questão de teste. Não existe uma receita pronta, porque existe um parâmetro para esse incorporador seguir. Mas não existe assim, tem que ser dessa forma, porque cada cidade tem sua dinâmica, sua distância, ou às vezes ele tem várias obras em um local só e 2 em outro, então faz sentido ter equipes diferentes, em lugares diferentes, pela logística. Mas quando ele está escalando, primeira coisa, contratou esse profissional de engenharia, aí depois, supondo que de 2 casas ele vai para 4, então às vezes faz mais sentido agora contratar um engenheiro para 2 obras, outro engenheiro para 2 obras, e esse engenheiro que estava contigo fazendo 2, subir ele de nível dentro da empresa. E aí a gente cria mais um nível dentro da empresa. Né? Que quando esse engenheiro estava lá no canteiro de obras, ele estava como um engenheiro operacional. Ele estava operacionalizando a execução daquele empreendimento. Então são demandas diárias, intensas, um monte de coisa todo dia para ser resolvida. Subindo de nível, ele vai para um nível mais tático, né? E que é que é o que a gente já está utilizando. A gente está utilizando já operacional com 2 engenheiros, um nível tático com um engenheiro fazendo a coordenação desses 2 engenheiros. Então, ele vai aferir se o cronograma está sendo entregue, se está sendo respeitado, se o custo está sendo respeitado, as decisões de materiais mais caros passa por ele, né? Toda a parte de mais estratégica da obra não é tomada lá no canteiro, é por ele, e ele vai ser o suporte desses 2 profissionais de engenharia que estão conduzindo, por exemplo, essas 4 casas de alto padrão simultâneas. Né? Então, aí cria-se mais um nível hierárquico dentro da empresa, e aí permanece lá o incorporador como proprietário da empresa no nível estratégico, que é apontar para onde está indo o negócio, né? Viabilizar novos empreendimentos, conseguir os recursos para que todo mundo consiga performar. Né?